Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do SPI, Ser um Profissional de Impacto. Eu sou a Luciana Gasques Eu sou a Mariana do Alive. e o nosso objetivo com esse podcast é inspirar e provocar profissionais em busca da sua melhor versão, em busca de gerar impacto na vida daqueles que cruzam o seu caminho. E hoje a gente vai falar, no segundo episódio, sobre a trajetória de uma nutricionista diferente. Eu já passei em várias nutricionistas e a consulta da Mariana me impactou. Ah, E eu queria, Mari, que você, através da sua história, pudesse contribuir com as pessoas que estão ouvindo a gente hoje. Então, se você pudesse resumir a sua trajetória em 2 palavras, quais seriam? meu Deus, que apresentação! Obrigada, Lu. Bom, se eu fosse resumir em 2 palavras, seria mentalidade de crescimento e persistência. Eu acho que foi esse o meu grande diferencial, quando eu entendi quem eu precisava me tornar para ser quem eu gostaria de ser, para ter o que eu gostaria de ter. Então, primeiro eu me tornei a pessoa que eu gostaria. Então, foi essa busca que eu tive por autoconhecimento que me fez hoje, né, ter os resultados que eu tenho na minha carreira e sempre buscar evoluir. É aquilo que a gente falou no primeiro. Eu nunca me acostumei com algumas coisas. Eu sempre não, isso não está confortável para mim. Eu sempre enxergava possibilidades. Eu sempre pensei muito o quanto eu queria me realizar profissionalmente, mas o quanto eu também queria ser remunerada por isso. Então eu tinha um propósito, sim, de transformar vidas, de ajudar outras pessoas através da nutrição que eu acredito, que eu propago, mas eu queria ser reconhecida por isso. Uau! Mari, isso é interessante você falar sobre autoconhecimento, porque quando a gente vê um profissional buscando sucesso e realização, o que que ele busca? Técnica. A gente vê os profissionais indo atrás de congresso, indo atrás de, Cursos, cursos naquela pós-graduações. área. Isso é obrigação mesmo, a gente espera isso quando a gente busca um profissional. Mas enquanto você não tem autoconhecimento, e a busca por autoconhecimento é uma coisa constante, então terapia, meditação, buscar investir tempo no autoconhecimento, você não sabe nem aonde você quer chegar. E aí qualquer caminho te serve, não é isso? Exatamente. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho te serve. E Lu, eu sabia muito bem onde eu queria chegar. Eu sei, eu falo, não é que eu estou onde eu gostaria, porque a gente vai mudando, né? A Mariana de 10 anos atrás não é a mesma Mariana de agora. Então, o que eu buscava naquele momento não é mais o mesmo que eu busco agora. Eu estou em outro momento da minha vida, mas eu sabia onde eu queria chegar. E aí, contando um pouquinho da minha história, eu vim de uma família, né, onde meu pai é engenheiro agrônomo, minha mãe é professora, mas sempre muito batalhadores, construíram a vida deles com o trabalho. E eu tenho uma única irmã, que você até conhece, que é minha melhor amiga e minha inspiração. E ela me motiva todos os dias a me tornar uma pessoa melhor. Então, quando a gente tem uma pessoa do seu lado, que ela eu falo que ela é meu trampolim. Quando eu dou, sabe aquela coisa que você fala, tô um pouquinho para baixo, ela liga e ela me coloca lá para cima. Então, a Jordana lá é o meu trampolim. Só que a Jordana quis fazer medicina. Então, a filha mais velha que quis fazer medicina, que era um grande sonho dos meus pais. Eu tenho uma tia médica. E ela abriu as portas para a gente estudar fora, a gente fez faculdade no Rio, e o que que meu pai queria para mim? Medicina. O mesmo caminho que ela. Então, quando eu disse para os meus pais que eu não iria fazer medicina, que eu iria, na verdade, a faculdade, a nutrição foi minha segunda universidade, no sentido, eu comecei uma faculdade, não gostei, não me identifiquei e tive a coragem de falar para os meus pais que não era isso. Então, aquele medo de dizer, né, eu não sei o que eu quero, eu entrei no curso que eu achava que eu gostava, então eu não falo que a nutrição era um sonho na minha vida, não. Mas depois que eu entrei, eu falei: "Eu não tenho a opção disso aqui não dar certo. Eu não tenho como pegar esse diploma e dizer Uhum. para os meus pais que eu vou fazer outra faculdade". Só que o fato da minha irmã ter aquela profissão que dá uma garantia, uma estabilidade financeira, isso pesou para mim. Então eu
quando eu iniciei da faculdade, eu sempre fiz muitos estágios, eu fui muito da prática. Não era a melhor aluna da sala, pelo contrário, era aluna mediana. Eu queria ir para a praia, ao invés de ir para a faculdade, eu morava no Rio. Não julguem, mas é aquilo que você falou, eu não era a melhor aluna da sala, mas eu fui a que fiz mais estágios. Eu, desde o segundo semestre, eu comecei a trabalhar, fiz estágio em hospital, em UAN, então eu tinha muito essa questão da prática. E quando eu saí da faculdade, eu me vi num cenário de nutricionistas que eram mal remuneradas, muitas insatisfeitas, financeiramente frustradas, e eu falei, cara, eu não posso, eu não quero ser isso. E isso é interessante, Mário, isso que você falou, de que a sua irmã foi para medicina e os seus pais queriam essa estabilidade para você, que isso é um conceito que hoje já é antigo. O médico que hoje, a pessoa que vai para medicina buscando estabilidade, ela vai ter essa mesma sensação que você teve quando você se formou lá atrás. Você sai da faculdade e fala: "Epa, parece que não era isso que eu esperava". A gente acha que o médico é muito bem remunerado, mas quando você vê um plantão de 12 horas, você divide essas 12 horas pela hora trabalhada, você vê que você está sendo muito mal pago pela responsabilidade Que que você você tem. exatamente. Então, isso que você falou vale a gente tá aqui falando para ser um profissional de impacto, para fugir do comum, para sair da caixa. Você falando: "Eu não era a melhor aluna, mas eu era a que mais ia atrás de estágio". Isso vai ser cada vez mais necessário para se diferenciar em um mercado que está super lotado. Sim, sim, mas e antigamente a gente tinha essa cultura, né, que o médico ia ser a pessoa que ia ficar rico, né, e hoje o que a gente mais vê é médicos ganhando muito menos que um copywriter que trabalha na internet. Então eu acho que a gente vai hoje existe, né, esse entendimento que se os médicos também não buscarem empreender, não vai ser uma profissão mais segura como era antes, porque o que mais tem hoje, quantos médicos nós formamos, a cada semestre? É, exatamente. O Brasil, saiu um estudo que o Brasil, em 2035, vai ser o país com o maior número de médicos para cada 1.000 habitantes. E tanto o médico quanto o nutricionista, a psicóloga, quando ele se forma na faculdade, ele tem que entender que ele é um empresário da própria vida. Então, ele se tornou ali um empresário do consultório dele, quer ele queira, quer não. Perfeito. E se ele negar isso, ele vai ficar em empregos sub Remunerados, isso. tal. E aí você falou isso, né, dessa busca, porque quando a gente sai da faculdade, eu lembro que todas as minhas amigas foram fazer pós-graduações, foram fazer isso, eu até cheguei a fazer. Mas com o conhecimento que eu tinha, eu precisava produzir com aquilo. Então, de fato, eu fui, em vez de buscar pós-graduação para me especializar ainda mais tecnicamente, eu fui estudar autoconhecimento. E foi quando eu comecei a buscar isso para entender várias questões emocionais que eu tinha, né? Várias coisas que faltava algo. Foi quando eu consegui levar isso para a nutrição. Porque, gente, quando eu falo que a nutrição deu certo para mim, durante 5 anos da minha vida, não. Mas eu precisei passar por aqueles 5 anos para eu viver o que eu vivo hoje. Então, eu sempre penso, Lu, tudo que eu estou vendo naquele momento é para a minha evolução. Então, naquela minha busca, eu entendi o papel do comportamento para a vida dos meus pacientes. E eu fui estudar nutrição comportamental. Eu não queria apenas prescrever uma dieta. Eu queria entregar transformação para o meu paciente. Foi quando eu entendi o que eram os pensamentos disfuncionais, quais eram os comportamentos que eu poderia ajudar meu paciente, uma nutrição com mais acolhimento. Não era sobre você fazer essa dieta, vir me prestar contas se você atingiu o resultado do percentual de gordura. Não era isso. E foi quando eu mudei esse modelo de atendimento, com uma consulta de 2 horas escutando o meu paciente, me conta mais sobre você. Eu passei a dividir a minha consulta, que eu falo que era dividida em como se fosse em 3 blocos. O primeiro, eu vou conhecer o meu paciente, que te trouxe aqui, como eu posso te ajudar, a escuta ativa. Segundo, eu vou perguntar para ele. Ele tem as respostas que eu preciso. Então, eu vou perguntar, Lu, por que você gostaria de emagrecer? João, por que você gostaria de reduzir a sua glicose? Eu comecei a perguntar para o meu paciente. E, por último, o último bloco da minha consulta é onde eu oriento sem impor. Então, quando eu comecei a adotar esse modelo, eu comecei a ter resultados para o meu consultório. E eu falei, bom, eu entendi que é esse o meu modelo de atendimento, é essa nutrição que eu quero fazer.
e eu vou cobrar por isso. Exatamente. E é interessante a gente fazer um gancho aqui que precisou de autoconhecimento e confiança. Confiança, Que é treinável, né? exatamente. A gente não nasce, a gente treina e a gente aprende Perfeito. as duas características. E você conseguir, eh, você precisou passar por aquele processo inicial para você adquirir esse conhecimento que você adquiriu e que não está em congressos, Não que tá. não está em livros, que está no dia a dia. Você vê que você não está tendo resultados e você se questionar por quê que eu não estou tendo resultado? Por que que o meu paciente, ele não volta? Por que que o meu paciente, ele não emagrece? Sim. Não responsabilizar só o paciente pelo processo, Perfeito. você se responsabilizar também. E você precisou enxergar isso na sua Exatamente. trajetória. E eu tinha clareza que eu não queria ser conhecida como uma nutricionista custo-benefício, sabe? Eu vou nela porque ela cobra um preço justo e ela me entrega uma dieta. Então, o que eu precisaria entregar? Hoje a gente fala muito sobre high ticket, né? Ah, a pessoa ela cobra uma consulta high ticket. Você entrega uma consulta high ticket? Mais vale. Então, é isso, o que você é, a sua transformação é high ticket, então qual é o valor que a gente entrega para o meu paciente? E aí foi assim que, né, eu saí de uma consulta de R$ 200 e hoje eu com muito orgulho eu cobro um valor que sempre foi meu sonho pela uma consulta, entendo hoje, eu consigo comunicar para os meus pacientes que são os meus protocolos de acompanhamento que vão fazer ele atingir o seu objetivo e hoje a nutrição para mim ela é de fato um negócio que eu enxergo outras possibilidades além da minha hora trabalhada. Uma coisa interessante que você falou é que você divide a sua consulta em escutar. E você precisa de muita segurança para você escutar. Porque o inseguro, ele fala demais. Então você vê o jovem, início de carreira, falando, 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 e sem escutar. E as respostas estão no paciente. O que o paciente busca, no caso, no nosso caso, o paciente, mas no caso de outras áreas, o cliente busca, a resposta está nele. E muitas vezes a gente, na insegurança, não escuta. Então, você ter adquirido essa confiança de escutar o que o paciente tem a dizer, as pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas querem ser ouvidas, né? Isso, e é um aprendizado, né, Lu? Exatamente isso. Quando eu entendi que as respostas estavam no meu paciente, não era o que eu queria. Né, quando chegava um paciente com sobrepeso, fumante, sedentário, não adiantava eu chegar para ele e dizer: "Olha, você precisa parar de fumar, olha, você precisa fazer atividade física, olha, não coma gordura saturada". Isso não funcionava. O paciente, ele sabia que isso não era certo, mas o que, de fato, o que era o real motivo, por isso que eu falo que nós, profissionais de saúde, nós vamos agir no despertar da mudança do paciente, quando a nossa comunicação consegue fazer isso. A gente está aqui hoje seguindo um propósito. Então, o nosso propósito através do nosso podcast é poder impactar outras profissionais. A nossa motivação foi o que fez a gente começar. Então, foi assim: a gente estruturou, vamos começar, pronto. A disciplina que vai fazer a gente não desistir. Né? Então, quando a gente consegue mostrar isso para um paciente, olha, eu sou aqui um agente que vai ter esse despertar, mas você que vai colocar isso na sua rotina e com acolhimento, o paciente ele volta para a sua consulta, independente do resultado que ele teve, ele se sente acolhido, Lu. E uma coisa interessante é você acreditar naquilo que você orienta. Então, uma coisa que eu senti como paciente, eu sou paciente da Mariana também, até antes de ser amiga, e uma coisa que eu senti na sua consulta, é que você sai de lá falando, puxa, vai dar certo. Vai dar certo, porque ela acredita nisso. A sua Então, confiança. você como profissional me passando a dieta, você acredita naquilo, você faz aquilo. E aí já migrando pra rede social, eu acompanho a sua vida, eu vejo que você segue aquilo que você prega. Então, uma vez eu ouvi uma frase assim: "Quando você trabalha com estética, estética importa. Quando você trabalha com dieta, dieta importa". Você vive aquilo. Porque também não adiantaria eu ir até lá
você me passar um monte de informação e eu não sentir verdade naquilo que você tá me Se eu passando. não consigo aplicar aquilo na minha vida, né, Lu? Exatamente. É isso. E eu acho que a rede social, ela é uma ferramenta poderosa para eu comunicar isso. Então, hoje, as pessoas, muitas vezes, antes de chegar ao meu consultório, elas já foram na minha rede social, elas já entraram, elas se identificaram com a minha abordagem, elas sabem que eu não sou uma nutricionista que prega radicalismo, elas sabem que eu quero proporcionar, sim, uma alimentação saudável, mas que eu vou ter a minha cervejinha no final de semana. Exato. E isso é muito importante, porque fica leve. Leve. Você sustentar um personagem na rede social é muito difícil. E por isso que eu falo muito, e a gente já conversou sobre isso, o quanto a gente precisa ser intencional. Mas o que é intencional? Intencional não quer dizer, porque a gente vê a palavra intencional como algo ruim, não é? Meu Deus, como se fosse, meu, você está sendo errada sendo intencional. Não, eu vou ser intencional no que eu quero comunicar. Então, eu vou comunicar através do que eu posto, do que eu falo, quais são os pacientes que eu quero atrair. E um dos grandes diferenciais, Lu, quando eu entendi esse modelo de negócio, que eu queria realizar essa consulta, que para alguém me valorizar, eu primeiro precisaria me valorizar. Perfeito. Então, assim, eu não tenho nenhum problema, porque preço é o quanto eu gero de valor para o meu paciente, preço é quanto, né? O valor da consulta é quanto ele cobra, não é sobre isso, é o quanto eu gero. Quando eu entendi exatamente isso, passei a cobrar pela minha consulta, faltava algo ainda. Eu falava assim, mas Uhum. o que que falta? E foi quando eu entendi o quanto eu precisava usar o poder da imagem para comunicar isso. Foi quando eu encontrei até mesmo uma maneira de me vestir que comunicava aquilo que eu queria. Porque sim, a gente tem que deixar, entendam que dá menos. Sabe aquela coisa, uma boa aparência não substitui competência, mas não existe competência que não seja beneficiada com uma boa aparência. Exatamente. E a gente tá falando aqui sobre você se vestir bem de uma forma que você se sinta bem. Também não adianta você se montar de algo que você não é. Perfeito. Eu falo sempre, Mari, e eu acho que isso deve ser levado, que eu me visto para atender os meus pacientes da forma que eu me visto para um encontro com meu marido. Porque eu tô indo encontrar com aquelas pessoas que Que se estão programaram para ir para sua isso, que consulta. estão há 3 meses me aguardando para se Perfeito. encontrar comigo. Elas merecem a minha melhor versão. Mas a minha melhor versão de uma pessoa real, não de uma pessoa inatingível. E é isso que a gente sente quando chega no seu consultório. A gente sente verdade, a gente sente uma pessoa real, não uma mulher montada, inatingível. Sim. A gente sente acolhimento, porque o inatingível afasta. Exatamente. E Lu, e a gente compartilha da mesmo pensamento. Eu e a Lu, eu não tenho roupa para sair e roupa para trabalhar. Para mim, existem roupas que não são coerentes para eu trabalhar. Perfeito. Então, né, é uma roupa muito curta, um decote, mas todos os dias eu penso em, eu vou colocar a minha melhor roupa no sentido de eu me sentir bem, porque cada roupa você vai sentir bem em um dia, mas eu sempre penso, é por mim, o quanto isso influencia na minha autoestima, o quanto quando eu estou me sentindo bem, Lu, o quanto a minha confiança aumenta. E a confiança que eu vejo as pessoas falar, mas eu não tenho confiança, o que eu mais recebo agora trabalhando com mentorias, podendo ajudar outras nutricionistas a transformarem a sua vida, o que eu mais escuto as dores são inseguranças, medo e dificuldade de conseguir comunicar isso com seus pacientes. E aí, quando eu vou, né, todas para entrar na mentoria, a gente faz um diagnóstico para entender se ela está apta para mentoria. Quando eu vou avaliar o posicionamento, de fato, é ruídos. Você não vai atrair os pacientes que você gostaria se você também não comunicar isso. Então, a gente tem que ser intencional nesse ponto, sabe? E sabe, poxa, eu prefiro usar 5 dias da semana a mesma calça, tá me sentindo bem, eu não tenho nenhum problema com repetir, do que eu. Sabe aquela coisa, vou sair de qualquer jeito hoje para o consultório, eu não me preparei para atender meus pacientes. E aquela pessoa que tá chegando ali que aguardou meses pra te encontrar? Que versão que aquela pessoa vai encontrar, sabe? Aquela pessoa merece menos do que o melhor que você pode dar pra ele? Sim. Então, às vezes, isso é natural, você não tá no seu melhor dia, chega, faz uma oração e se prepara pra quem vai entrar ali. Eu sempre faço isso quando eu chego no consultório, o Lu, eu rezo, eu falo, meu Deus, que seja a melhor consulta. Cada um ali é único. E já aconteceu de situações onde, né, aquela consulta já começou com algum tipo, né, um paciente que reclamou ou um paciente que não gostou de algo, acontece. Por isso que
quando você tem essa confiança, você consegue lidar com essas situações. E quando aquele paciente entra na minha sala, eu não deixo que aquilo atrapalhe em nada. Então, qual é o melhor atendimento que eu posso fazer? Então, tudo isso é uma coisa que a gente vai aprendendo. É. E eu E quero. e às vezes essa pessoa é a pessoa que precisa mais do seu melhor, Sim, sim. sabe. E, o que a gente faz, o que a gente assume é que a gente tá em constante evolução. É isso. Então o tempo todo, assim, em momento algum a gente vai chegar num ponto de: "Ai, tá ótimo, tá perfeito". Não tem como estar perfeito. Sempre vai ter alguma coisa pra melhorar, sempre vai ter alguma coisa pra evoluir, porque as coisas estão sempre mudando e a gente tem que acompanhar essa mudança pra gente tá, andando na esteira, sabe, senão a esteira continua andando e você fica parado, você vai ser arrastado. Ou você vira naquela rodinha do ratinho lá, né, que aí você tá sempre buscando algo, mas sempre correndo atrás de algo que você nem sabe o que é. E Lu, você trazendo esse ponto, foi exatamente o momento que aconteceu na minha carreira. Então, durante 5 anos eu não tive resultado nenhum financeiro, com a nutrição, então eu tinha uma grande frustração com aquilo no sentido financeiro, mas eu estava em busca, né, de autoconhecimento, e aí foi quando as coisas começaram a dar certo, porque eu mudei a minha mentalidade. Então, tudo começou com a minha mudança de mentalidade. Eu tornei o meu solo mais fértil. Olha. Então eu tinha aquele pensamento, e aí entra lá em questões da infância, tal, enfim, de histórias, mas era aquele pensamento que às vezes me sabotava, entende? Então, quando eu mudei a minha mentalidade, que eu comecei a alimentar de fato aonde eu queria chegar, então, que era a nutrição dar certo, não vou desistir disso aqui, eu vou fazer até dar certo. Eu persisti, porque eu vejo que as pessoas desistem nas primeiras dificuldades. Então, quando você me pergunta desses 5 anos, né, onde eu não tive resultados financeiros, e quando eu comecei a colher esses resultados, eu cheguei no momento que eu tinha o valor da consulta que eu sempre sonhei, tinha os horários preenchidos, tinha uma lista de espera, e agora? Para onde eu vou? Foi quando eu falei, agora eu não vou mais vender a minha hora, eu vou vender o meu conhecimento. Foi quando eu aprendi a olhar eu penso hoje no meu negócio como um ecossistema. Quais são os Perfeito. braços que eu posso ter? Então, eu não vou largar o consultório, eu amo, é o que me move de fato, mas eu posso ter diferentes fontes. Então, não só um produto digital, como uma mentoria, como uma consultoria, como diferentes. Então, hoje eu tenho outras pessoas no instituto que trabalham para mim, assim como você tem na sua clínica. Então, quando você chega no momento, as pessoas ou elas se acomodam ali, que estava confortável ali, né? Uma consulta estava confortável, estava gostoso. Só que eu sabia que eu queria mais. Então, não vender mais a minha hora foi Uma grande sacada. E essa visão que você teve, muitas vezes a gente tem esse incômodo gera uma ação, mas a gente não sabe exatamente o que o que a gente tá buscando. Esse incômodo ele tem que ser transformado em ação. E essa visão que você teve é interessante que uma vez eu ouvi uma frase de que a empresa que depende só só da sua hora, ela não é uma empresa, ela é um emprego. é bem isso. Então Chega num limite, né, Lu? você conseguir fazer com que a sua empresa rode sem você, aí você tem uma empresa. E aí você virou uma empresária. Modelo de negócio. Exatamente. E o profissional de saúde, ele é treinado para consultar. Em uma consulta, 1 hora, 2 horas, você consegue atingir uma pessoa. E o meio digital, ele permite que com 1 hora você atinja um número maior de pessoas. Dessa forma, você consegue escalar sem perder a sua essência, Sim, sem perfeito. modificar a qualidade do seu atendimento, que é um atendimento baseado em ciência, em resultado, mas você consegue escalar e atingir pessoas que estão distantes, que estão em outros estados, então sem a limitação geográfica que a sua consulta tinha. E é isso que muitas vezes as pessoas, quando elas chegam né, ali, já não tenho mais como vender a minha hora. Aí o que que elas fazem? Ou tiram essa hora da consulta, diminui o tempo da consulta habitual, ou aumentam ainda mais o valor. E eu pensei, não, eu não quero trabalhar mais horas no meu consultório. Eu já tinha feito um reajuste, eu quero agora poder atingir mais pessoas. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz live, tinham 3 pessoas na live. E aí eu Perfeito. cheguei, eu olhei para o André, falei: "André, tinham 3 pessoas na live, você não vai acreditar". Ele falou: "Ué, mas você atende uma?".
3 foi muito. Em uma hora você atingiu Atingiu 3 3 pessoas. pessoas, então, e aí eu é verdade, olha que o André não é do digital, mas ter alguém ali para te mostrar: "Não, olhe pelo outro lado", né, Isso. assim, quando o paciente ele tem que perder 10 quilos e ele chega lá, ele perdeu 4, ele não atingiu os 10, mas ele já perdeu 4 e ele vai chegar aos 10, então é aquela Isso. coisa da gente olhar para o copo. Então foi quando eu pensei e eu queria, Lu, a gente fala de incômodo, eu tenho eu entendi que eu quero ter mais tempo com os meus filhos de qualidade, então eu tinha esse tempo, mas eu queria estar mais presente ali. Então, quando eu cheguei nesse momento, eu falei: "Bom, se eu não vou vender apenas a minha hora, eu quero essa liberdade geográfica, eu posso fazer isso mais perto deles". Então, Perfeito. isso foi uma das coisas que mais me moveu. Hoje eu trabalho 3 períodos da minha semana, da minha casa, com os meus filhos brincando na piscina. Perfeito. Entende? Então, assim, eu quero chegar às 5 horas na minha casa. E antes a gente tinha aquela coisa, você trabalha e chega em casa 10. Eu lembro do meu pai, trabalha enquanto todos dormem. E tinha essa ideia. Hoje eu priorizo a minha atividade física, eu priorizo um momento com meus filhos, eu levo e busco na minha casa aquilo que a gente falou, eu tenho muito claro os meus inegociáveis. Isso é o meu inegociável. Até mesmo com horários no consultório, de respeitar isso. E aí você fala, é isso, isso, dessa forma que eu quero viver, É. entende? E para isso também, Mário, uma característica que a gente precisa adquirir, que também não é inata, é saber delegar. É confiar no outro aquilo que era seu. Porque alguma outra pessoa vai estar ocupando o seu espaço na sua clínica naquele Sim. momento. E é a clínica que leva o seu nome. Então, aprender a delegar também não é fácil, não é inato. A gente precisa de treino, a gente precisa confiar na pessoa que a gente selecionou para colocar ali no nosso lugar. Então, você falou um ponto muito interessante, Lu, que é também uma frase que eu escuto e eu falo isso muito com as nutricionistas lá. Hoje nós somos em 4 e hoje na mentoria nós somos em 20 e eu compartilho exatamente tudo, todo o meu método com elas, exatamente todas as ferramentas do consultório eu não escondo, pelo contrário, é exatamente o que eu uso. E eu tenho muito a clareza o quanto quem sabe a sua essência não teme a concorrência. Então, elas são minhas colegas de trabalho. Eu não temo nenhum tipo de concorrência. E eu vejo o quanto eu já sou tão grata por tudo que eu tenho, por tudo que eu recebi. Como eu posso, de alguma maneira, com a minha velhinha, acender a sua velhinha, acender a sua e acender. Então, eu quero poder aqui, exatamente com tudo que eu colhi, poder acender. Então, eu sempre vejo o delegar como estou não só me ajudando, e a gente falou isso sobre isso, que Perfeito. eu não tenho uma pessoa, eu não tenho dificuldade nenhuma de delegar, mas eu sou uma pessoa que está sempre o tempo todo criando. Então eu deixo todo mundo que está à minha volta louco. Porque eu sou capaz de mandar um áudio de 4 minutos falando assuntos totalmente diferentes e daqui meia hora, e aí, Uhum. vês? Então eu delego, até às vezes até demais, mas eu entrego também muito isso. E eu, assim, como eu posso poder ajudar cada vez mais? E eu vejo hoje as nutricionistas lá do instituto, eu falo, nossa, olha onde elas estão, entende? Isso é muito legal, porque lá atrás provavelmente alguém fez isso por você, alguém te puxou pra cima. E é uma forma de gratidão você continuar mantendo esse ciclo, sabe. Então trazer elas pra perto, passar o seu conhecimento, a sua forma de atender, Sim, a forma que você construiu, que você aprendeu, trazer isso pra elas sem medo. sim. Porque o paciente que procura a Mariana, ele procura a Mariana. Então, Essa coisa. essa concorrência não chega a ser uma concorrência, é uma É, parceria. exatamente. E aí entra naquela questão da confiança, que era algo que eu não tinha, Lu. Eu construí, exatamente, até pela aquela questão de, eu digo que a minha irmã, ela foi tão maravilhosa na minha vida, que ela, todas as expectativas que os meus pais tinham, colocaram sobre ela, e ela já abriu o espaço, então para mim as coisas eram mais leves. Ah, a Mariana tá bom, ela vai fazer nutrição, sem muitas cobranças, tá bom, tal. Então, as coisas eram mais leves para mim, eu não tinha essa cobrança ali. Mas é exatamente, por talvez não ter tido isso, eu não trabalhava essa questão da autoconfiança. Então, quando eu comecei a, de fato, entender
que eu iria fazer aquilo, porque eu queria que aquilo desse certo, eu precisei trabalhar isso. Então, foi o primeiro ponto ali. Então, eu brinco que eu me debrucei sobre emagrecimento, porque eu falei, cara, eu preciso ficar boa nisso. É o melhor e vai ser o meu Isso. maior nicho. Mas eu não era boa em outras áreas, né? Eu lembro que tinha muitas coisas da nutrição que você sai da faculdade sem saber. Mas eu me tornei confiante naquele assunto, me tornei boa tecnicamente naquele assunto, fui trabalhando essa questão do autoconhecimento, do comportamento, e eu lembro que foi a primeira vez que eu fiz um curso sobre gestão, era alguma coisa nesse sentido. Eu falava assim, gente, gestão, eu vou ter que saber administrar essa clínica aqui, eu vou ter porque a gente não é, então assim, aí foi quando eu entendi que eu teria que administrar pessoas, que eu teria que administrar esse negócio, foi quando eu comecei a ter outras pessoas na clínica, mas foi trabalhando lá atrás essa questão da minha confiança, e aí eu fui ficando cada vez mais. E é interessante que às vezes a gente escuta algumas pessoas falando assim: "Não, mas isso não é pra mim. Ai não, eu não sei fazer gestão, isso não é pra mim". Na verdade, isso não é pra mim, é você se conformar com o que é mais confortável, porque realmente você não aprendeu. Você vai ter que começar a estudar Sim. e vai ter que virar pra você. Se você quiser sair daquele limbo, se você quiser subir um degrau a mais, vai ter que ser pra você também. Então, você fugiu disso, do comum, de abrir uma portinha e ficar atendendo ali e se conformar com aquilo. Você pegou o seu inconformismo e falou: "O que que eu posso fazer com isso? Gestão? Vou ter que aprender a gerir? Vou aprender a gerir". Uma coisa interessante que eu mudei também depois que eu comecei a estudar gestão, são reuniões. A gente acha às vezes que o nosso tempo tem que ser para atender. "Ai, meu tempo tem que ser para atender, para produzir, para gerar valor". Mas a gente tem que tirar um tempo para ouvir as pessoas que Nossa, nos cercam. nossos Os colaboradores. colaboradores, eles têm que estar felizes ali. E a responsável pela felicidade, pelo bem-estar, pelo que aqueles colaboradores transmitem para quem chega na clínica, a responsabilidade é É. sua. É, eles são nós temos que treinar, então a gente diz que uma funcionária, né, uma secretária não é boa, é nossa responsabilidade, é um sinal que nós não treinamos, por isso que começa desde a contratação. E é incrível como hoje eu tenho pessoas, nós somos em 12 mulheres no instituto, e a gente nunca teve um problema lá, mas nós somos pessoas com os mesmos princípios e valores, então isso aconteceu e torna um ambiente tão leve, tão harmônico, que a gente sabe cobrar, a gente consegue, lógico, temos inúmeras falhas, como todas, mas a gente consegue fazer isso, é porque tem muito esse alinhamento. Então as meninas, a gente faz reuniões semanais discutindo casos, porque muitas vezes, Lu, elas estão saindo da faculdade, estão fresquinhas, às vezes eu compartilho um caso e elas têm algo para me agregar, e é tão legal quando a gente vê essa construção. E você estava falando dessa questão das pessoas, eu acho que toda reclamação, ela é uma vitimização. Então é muito mais fácil reclamar que o blogueiro vende dieta e fala sobre nutrição, que o nutrólogo, eu não vou me preocupar se o nutrólogo prescreve dieta, se a pessoa compra, eu não quero, isso não vai nem fazer parte, nem gasta energia com isso, entende? Perfeito. Porque eu tenho que pensar sobre mim, o que eu posso fazer para melhorar? Se o blogueiro está tendo essa repercussão através da dieta dele, algo de bom ele tem. Se ele tá atingindo mais pessoas do que você, o que que você pode aprender com ele? E isso é sobre Exatamente. humildade. Às vezes a pessoa pensa assim: "Ah, não, mas é blogueiro, não tem informação nenhuma". Mas ele tá atingindo um número maior de pessoas. O que que ele tá fazendo de certo? Sim. E as pessoas gastam tempo e energia ou indo lá na rede social para falar sobre isso, sabe? Para, vai lá para falar da sua abordagem, vai lá para mostrar a nutrição que você acredita. A gente passou por uma mudança muito grande nas redes sociais. E por que que eu falo tanto de redes sociais? Porque eu sou muito grata. A gente tem, quando a pessoa, né, agenda a consulta, a gente sabe se ela veio uma indicação de um médico, se ela veio indicação de um paciente ou se ela veio pela rede social. Hoje eu tenho 55% de pacientes que chegaram ao meu consultório que vieram pela rede social, que de alguma maneira viram pela primeira vez. Então, assim, é um número muito alto. É uma ferramenta para mim de captação. Então, a pessoa viu aquela abordagem. Então, se eu ir lá só para compartilhar polêmicas, se eu para falar diquinhas de benefício da cúrcuma, porque já foi, isso deu certo lá atrás. Hoje as pessoas não vão numa nutricionista porque ela viu um post sobre o ômega 3. Qual é a Perfeito. sua abordagem? Qual é a nutrição que você aplica? Qual é o seu diferencial? Então, quando eu questiono isso para as meninas, né,
tentando provocar elas nisso, faça marketing de conteúdo, use isso a seu favor para comunicar os seus resultados. Mas, Mário, eu ainda não tenho resultado. Comunique o seu posicionamento, o que você estuda, o que você acredita. Isso. Então, as pessoas têm. E é uma ferramenta gratuita, né? E às vezes a gente escuta, assim, um preconceito de profissionais da saúde ou de outras áreas, de, eu não preciso, eu já tenho agenda cheia, ai, fulano, nossa, olha lá, fulano, o tempo que investe na rede social, a agenda deve estar vazia. Isso é uma mentalidade antiga, Sim. uma mentalidade de quem ainda não usa uma ferramenta gratuita para comunicar às pessoas sobre o seu trabalho. Se for um trabalho correto, eu falo que é uma obrigação dessa pessoa comunicar à população, o leigo, sobre o que você faz. Porque o incorreto, ele tá ali também. Sim. Então, você tá deixando espaço para desinformação, se você não tá ali informando, você que faz um trabalho ético, um trabalho correto. Não, perfeito, Lu. E é isso. E aí eu acho que as pessoas acabam, né, muitas vezes julgando o que o outro está fazendo porque ele não está disposto a fazer aquilo. É. Então é muito mais fácil eu olhar onde a Luciana chegou e dizer, não, mas eu não quero trabalhar dessa maneira, eu quero ficar. Eu vejo muito isso. Então, por isso que é importante, né, a gente ter muita clareza de quem a gente é para que isso não nos abale. Esses dias eu fiz um post e, meu Deus, quantas pessoas vieram falar comigo, porque eu disse, olha, se você tem medo de se posicionar na rede social, né, por receio dos julgamentos, né, das críticas, fique tranquilo, isso vai acontecer. Isso é um Perfeito. fato. Isso As mesmo. pessoas vão te chamar de blogueira, vão falar um monte de coisa, mas isso é sobre elas, porque elas não estão dispostas a fazer o que você está fazendo, porque dá trabalho sim, por isso que eu vejo isso aqui como um trabalho. Então, quando as Exatamente. pessoas falam assim, nossa, você posta, sim, é um trabalho isso aqui. Eu tenho um Exatamente. retorno com isso. Exatamente. E isso, como você falou, fala mais sobre a incapacidade e o desconforto daquela pessoa em chegar, poxa, se ela consegue, e eu não consigo, isso me incomoda. Não, mas vamos olhar pelo outro lado. Se ela consegue, eu também consigo. O que que eu preciso fazer? E aí a gente fala sobre autenticidade, sobre você não precisa ser a Mariana para estar na rede social. Você pode ser você, com a sua essência. Eu sou tímida. Tudo bem, escreva. Você não precisa gravar um vídeo falando. Escreva, tire uma foto. Busque transmitir a sua essência, porque também não adianta nada você transmitir uma coisa e quando a pessoa te encontrar ao vivo, ela se deparar com outra realidade. E Lu, essa questão da timidez, né, dos medos, eu tenho um exemplo muito que é a Jordana. Você conhece ela, é uma profissional maravilhosa, só que a Jordana, ela tinha exatamente isso. Eu tenho a minha agenda já cheia, tá tudo certo, tenho um consultório só particular, tal. Para que eu vou gastar meu tempo produzindo conteúdo na rede social, tal? E aí, há 3 meses atrás, a gente, né, juntas num projeto, eu falei, Gi, você precisa, a sua voz ela precisa, o que você tem, precisa compartilhar, porque você está deixando exatamente aquilo que a gente falou, você está deixando o palco vazio para que outras pessoas que não têm o seu conhecimento falem. E a Jordana começou. Eu lembro que o primeiro vídeo dela, ela era, sabe, aquela coisa engessada. Nana. Hoje, ela tá lá produzindo conteúdo quando o paciente sai. Ela dessensibilizou, porque a gente se torna bom na prática. Então, ninguém vai fazer o primeiro vídeo vai ficar péssimo, compartilhar, a gente fica bom com a execução. Então, não espere o momento perfeito, o cenário perfeito, vai, faça. Faça da forma que dá. O que eu faço, eu nem assisto o vídeo. Eu vou, gravo e posto, sem assistir. Porque você fica se criticando demais e querendo um vídeo perfeito, aquele vídeo não vai imprimir a sua personalidade. Então, passa o conhecimento que você quer passar e joga isso, porque aquelas imperfeições, mas puxa, minha pele tava oleosa, mas aquilo ali é você, sabe? E uma coisa interessante, ainda falando sobre isso, que eu tava conversando com uma amiga que tá fazendo medicina e falando sobre a importância de você se posicionar já desde a faculdade. Ai, gente. Porque como a sua história motiva outras pessoas, mesmo que você ache que a sua história não tem nada pra motivar, sabe? Essa é uma amiga que ela já tem uma filha, ela já tem uma faculdade, ela já tem pós-graduação, mestrado e doutorado naquela área e ela resolveu fazer medicina Olha agora. que legal. Já mais Que velha. coragem, Pois né? Eu falei pra ela, imagina quantas mulheres. Você vai motivar.
Ela teve depressão, e aí ela se encontrou na medicina e ela largou os antidepressivos. Eu falei, imagina quantas mulheres que estão ali onde você estava Lu, antes. você precisa motivar ela a É, compartilhar essa é isso que eu falei, história. essa É. história tem que ser contada, tem que ser dividida, porque muitas mulheres estão ali esperando essa história para poder sair da onde elas estão lá onde você estava. Então, às vezes a gente acha que a gente não tem nada para compartilhar, às vezes eu acabo o consultório e falo, puxa, hoje eu não tenho nada para postar. Um caso que para mim é banal vai tocar alguém. E tem aquela frase que fala, né? Todo mundo vai ter sempre alguém que vai ser beneficiado, mesmo que seja com o seu pior conteúdo. O que é o pior conteúdo pra gente, muitas vezes? Eu não vou falar sobre isso. Vai ajudar alguém com aquilo. Então, ter essa clareza, né? Então, por isso que eu me conecto muito com stories. Eu paro para escutar uma história. Isso. Ontem você compartilhou uma história, tal, e eu lembro que a primeira coisa foi você falou: "Gente, vou compartilhar, vou contar algo". A gente se conecta com histórias, isso é do ser humano. Então você pode contar a sua história, a forma de uma narrativa, de uma forma envolvente, né. Então quando você vai fazendo Isso. isso de uma forma leve, aquilo vai se tornando natural para você. E hoje você tem várias ferramentas para usar, caixinha de perguntas, você pode postar ali uma rotina sua no atendimento. Então, tantas formas que a gente pode usar isso a nosso favor. E hoje, para mim, eu digo, é tão natural, mas não foi. Não foi, era desconfortável, era ruim, mas à medida que a gente vai fazendo, aquilo vai se tornando hábito. Perfeito. É legal. Lu, e aí continuando um pouco dessa minha jornada, eu acho que hoje a gente precisa ter esse olhar para os modelos de negócio. Então, eu vejo muitos profissionais da minha área hoje insatisfeitas por cobrando um valor muito baixo, mas não tendo esse olhar para o empreendedorismo, que é o que a gente Isso. quer dizer aqui. Então, se você hoje está ouvindo esse podcast e não está no lugar que você gostaria de estar, o que você está fazendo para mudar isso? Uma vez eu ouvi uma frase, acho que é do diretor do Google, que o seu hobby precisa ser remunerado. O que que isso significa? Que você precisa, na sua profissão, encontrar o seu hobby. Às vezes eu vejo alguns profissionais Olha que interessante. insatisfeitos com o trabalho, que vão buscar prazer em outras áreas. Ah, seja no esporte, meu prazer é o esporte, então eu treino de manhã, eu tô feliz, tal. Aí depois de tarde, putz, tem que trabalhar. Não. O nosso trabalho, ele toma 2/3, um Meu terço do Deus. nosso tempo. O outro 1/3 a gente tá dormindo e 1/3 a gente tem de lazer. Esse é muito tempo pra você estar infeliz. Você imagina, você infeliz de ser eu falo: "Eu quero ser feliz de segunda a sexta-feira, sábado e domingo é o bônus", entende? Mas eu Exatamente. quero ser feliz. E é isso, né, Lu? Então, você não acha que eu acredito muito o quanto é uma decisão. Aí entra naquela questão, porque eu posso, né, todo mundo, às vezes, você acorda: "Cara, eu tô cansada, não tô afim", mas quando isso não é uma opção, eu escolho nutrir de uma maneira diferente, entende? Então eu acho que as Perfeito. pessoas, elas têm muitas vezes isso pela aquela mentalidade: "Ai, tudo é muito difícil, ai, tudo é muito". Sim, a vida é isso, a vida é resolver problemas, é todos os dias. Então, quando alguém, né, diz pra mim, eu já até compartilhei uma vez essa história, eu cheguei no beach tênis, 6 da manhã, muito feliz, né, muito brincando, e aí a pessoa que estava do meu lado virou e falou assim: "Nossa, Mari, você acorda todos os dias desse jeito? Você acorda todos os dias feliz?". Na hora eu não falei nada, né, fechei ali, tipo, parei o assunto e na hora eu entrei no carro eu fiquei pensando. Eu falei: "A felicidade não é uma ausência de problemas, mas é a Perfeito. capacidade para lidar com eles". As pessoas felizes, elas não têm o melhor de tudo, mas elas tornam tudo melhor. Então, como eu posso, sabe aquela coisa de eu acordar, eu vou ter um ótimo dia. Como eu posso fazer disso um bom dia? Isso. Como eu posso? E eu aprendi muito isso com o André. Eu acho Uhum. que o André é um cara muito resiliente, Lu. Ele já levou muita porrada da vida, Isso. entendeu? Mas ele sabe lidar com isso. E cada vez que isso acontece, eu acho que até para nós dois, os maiores crescimentos que a gente teve, de fato, foram as dificuldades. E até nós dois, como casal, a gente é o casal que a gente se tornou hoje exatamente por tudo que nós já passamos Isso. juntos, A né. gente cresce no É, desconforto, né. é isso. E quando a gente chega numa zona de conforto, por mais que você busque essa satisfação profissional que a gente tá falando, vai chegar um momento que você fala: "Ah, agora caiu na rotina. O que que eu posso fazer pra sair? É isso. Agora ficou chato. O que que eu posso fazer? O que que eu posso buscar?". Eu não, pra mim não dá certo todo dia a mesma, eu tenho que ter um desafio, sabe. Pra mim o esporte, ele ajuda muito nisso.
a trazer a resiliência. Porque o esporte é aquele momento, você tá o tempo todo, por exemplo, durante um treino de corrida. O tempo todo você tá assim, não vou dar conta. Aí tá muito forte. E quando você acaba, você fala assim, puxa, eu dei. Olha isso, Dava pra cara. ter feito Então, mais? e aí, o que que você fez isso? É exatamente o que você deu de informações para o seu cérebro. Primeiro, ele estava no desconforto daquela corrida, daquela sensação. Depois, é como se você tivesse dado uma meta para ele. Depois, você superou aquela meta. Amiga, você começou o seu dia com aquele copinho tão cheio, que isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. É isso que eu tento mostrar para as pessoas, que a gente fala aqui, tanto ser a sua melhor versão. O que você está fazendo para se tornar a sua melhor versão? Em todos os campos da Em sua todas é vida. isso. Não basta você ser feliz no seu matrimônio. Não dá. Você tem que ser feliz no seu matrimônio, na sua maternidade, na sua profissão. Você tem que ser feliz. Porque a vida ela é muito. Ela passa muito rápido pra você ser feliz só num campo. É. Uma mãe feliz, uma mãe realizada, uma mãe com autoestima alta, uma mãe, né, com autocuidado, ela reflete em todas as áreas. Tem uma frase que eu também gosto muito, que ela diz assim, que a música da casa é o coração da mãe. Perfeita. É verdade, exatamente como a mãe está. Então eu digo para o André, olha, eu sou feliz trabalhando, eu sou Isso. feliz criando. Às vezes eu vou fazer um novo projeto de Mariana, de novo você vai criar Isso. algo. Eu falo, sim, eu sou movida a isso. Então eu Isso. tenho a questão financeira, mas eu tenho muito, eu sou sempre inquieta e Isso. isso me motiva. O que te faz acordar todos os dias? Eu tenho minha primeira profissão é maternidade, é o que me realiza, mas eu não sou realizada somente sendo mãe em casa. Eu já entendi isso. Isso. Então eu não E tenho tudo nenhuma bem. vergonha de falar E isso. tudo É bem. isso, é E isso. ontem eu vi uma frase de um pediatra que é assim: o sucesso de uma mãe não pode ser medido pelo quanto ela se abandonou, pelo quanto ela deixou de ser mulher. Abdicou, né? Isso, se abdicou Perfeito. de si. E é sobre isso. É sobre você poder passar, principalmente para a filha mulher, o exemplo de que você pode ser sim presente. Você falou que você quer ser mais presente na vida dos seus filhos, mas que tudo bem se a sua paixão estiver no seu trabalho também. Também, né? Também. Se você é realizada no seu trabalho, também. No seu matrimônio, também. Com as suas amigas, também. É. Porque ela vai ver que a mulher, ela é muito mais do que uma coisa só. Lu, essa palavra faz total sentido para mim. Você falou a palavra também, porque a gente sempre acha que é como se fosse um Ou. singular, ou, né? Ou. Também ou ainda. Hoje eu falei com uma paciente, né, disso, ela estava falando do emagrecimento, ela já perdeu 8 quilos. Ah, eu não perdi 15. Eu falei, ainda. Então, o ainda e o também são duas palavras poderosas para que a gente possa internalizar na nossa vida. Eu ainda não estou conseguindo fazer atividade física como eu gostaria. Eu ainda não estou me alimentando. Eu ainda não consigo ficar o tempo que eu gostaria com os meus filhos, mas eu estou em busca disso. Porque aí isso vai fazer eu me movimentar. Por isso que eu falo, eu quero ser executora, eu quero executar. Perfeito. Então, as pessoas, elas têm que ter essa mentalidade de executor. O que eu preciso fazer para eu me tornar quem eu gostaria? E aí, quando a mentalidade, amiga, quando o cérebro já entendeu isso, o resto vai. Perfeito, Mari. Eu acho Ai, que o tempo voou. A gente nem viu passar. Agora a gente tem que se direcionando para o final. Assim, esse bate-papo foi maravilhoso, foi muito esclarecedor, vários insights, algumas coisas assim que eu vou trazer para minha vida, que é autoconhecimento, você saber onde você quer chegar desde o princípio, sabe? Quanto mais cedo você investir nisso, mais e a gente tem rápido. acesso a isso hoje, né, Lu? Isso. Que lá atrás, muitas vezes, a gente não tinha. Isso, mais rápido você vai chegar lá. Não adianta você ir sendo levado com a corrente e no senso comum, ai, todo mundo vai por essa rota, é o mais cômodo. Não, saia do cômodo. Fuja do cômodo se o cômodo não te basta. Perfeito. E, gente, quando desistir não é uma opção para você, isso é para carreira, você simplesmente vai fazer até dar certo. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui em relação à nutrição, para outras pessoas que têm né, profissões diferentes, faça até dar certo. Se não Perfeito. é uma opção para você desistir. Adorei, Lu! Foi maravilhoso esse Obrigada! bate-papo, como Nosso sempre. segundo episódio do podcast e vamos aí, seguimos na nossa jornada. É isso aí, pessoal. Beijo, tchauzinho. Beijo, tchau, tchau.